Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica, sistemática, sequencial, que nós fazemos aqui pela manhã, ao vivo, às vezes gravado. Estamos aqui numa leitura lendo a palavra, a velha Bíblia no sentido carinhoso, né? Lemos a velha Bíblia, a palavra de Deus. Temos alguns comentários de ordem histórica ou geográfica que ajudam a gente a entender o contexto do texto que nós estamos lendo, mas a leitura por si só já abençoa o nosso coração. E hoje eu te convido para ler o capítulo 3, que é a sequência de onde nós estávamos. Terminamos o capítulo 2, vamos para o capítulo 3, ao menos a primeira parte, que é o ministério de João, o Batista. Aqui temos referência de Marcos 1 a partir do primeiro verso, Lucas 3 a partir do primeiro verso e Evangelho de João a partir do verso 6, todos contando de João. Então temos a mesma história de João, contada a partir de 4 pontos de vista diferentes, de 4 pessoas diferentes. E a gente forma então uma ideia diferente, ou conjunta, diferente não, uma ideia única a respeito de João Batista. E eu te convido para ler conosco hoje, Mateus capítulo 3, primeiro verso a seguir. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Terminamos aqui a leitura a respeito de João, não toda, porque ainda temos o batismo de Jesus e outras coisas do pouco que temos a respeito de João. Aqui está a primeira parte da sua história. Não falou bem do seu nascimento, que vai falar nos outros evangelhos, como eu disse, formando uma ideia mais integral de quem foi João o Batista. Vamos comentar alguma coisa aqui do texto, para a gente compreender melhor as expressões usadas, e também pensar em algo que possa ser benéfico para o nosso coração, uma mensagem para nós ao longo do dia de hoje. Pois bem, quando a Bíblia fala assim, naqueles dias apareceu João, o Batista, o Batista é uma expressão, o que batizava. Hoje nós temos pessoas que têm os dois nomes como nomes próprios, João Batista. Mas aqui a gente entende nessa escritura que tem apareceu João o Batista, quer dizer, o João que batizava, é um substantivo, tem um nome e um substantivo, João o Batista. E ele diz assim, naqueles dias, por que naqueles dias? Não é naqueles dias, ou qual é aqueles dias que a Bíblia se refere?
Tem um espaço de tempo entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de mais ou menos 28 anos, aproximadamente, ou 27, por aí assim, que terminou o capítulo 2 e começou no 3, porque aqui João Batista já está adulto e Jesus vai aparecer logo no verso 13, já adulto. No capítulo 12, ele era recém-nascido. Talvez lá nos Magos ele tivesse 2 anos, um pouco menos que 2 anos de idade. E agora Jesus já apareceu adulto. Então, não dá assim uma cronologia. É certo que nesse espaço de tempo, Jesus fez algo que nós não sabemos, não queremos presumir, não queremos cogitar o que ele fez, onde ele esteve, mas uma coisa a gente sabe através da Bíblia. Uma coisa a gente sabe, ele agradou a Deus. Não importa o que ele fez, possivelmente ajudava seu pai José, seu cuidador José, marido de Maria, talvez ali ele fez cadeiras, fez telhados, fez coisas de madeira e por aí assim. Mas, enfim, a Bíblia só registra no último verso desse capítulo, diz assim: "Este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer." Ora, se o pai tinha prazer em Jesus, não era prazer só naquela hora, porque ele estava batizando. Ele tinha prazer naquele homem que se formou, que agora estava ali sendo batizado por João. Então, essa informação nós podemos dar com certeza. Jesus foi um jovem, até essa idade, foi um jovem que deu prazer ao Pai. Não importa o que ele tenha feito, ele deu prazer ao Pai. Claro que nos outros evangelhos ele vai aparecer com 12 anos lá no templo, naquela festividade. Ele apareceu lá com 12 anos, mas aqui em Mateus ele desapareceu no capítulo 2, ou apareceu no capítulo 2, recém-nascido ou menino, e agora como homem. Por isso diz naqueles dias. E aí apareceu João, o Batista, no deserto da Judéia. Aqui temos uma curiosidade, apenas de ordem natural, que vocês sabem que eu gosto da parte natural porque nos ajuda a compreender. Ele apareceu no deserto da Judéia. A Judéia fala de Judá. Judá é a metade de baixo do mapa. Lembra quando mostramos o mapa? Acho que ontem mesmo nós mostramos, está aqui. Então, a Judéia é a parte de baixo do mapa. Aí você vê em amarelo, nesse mapa, que quando Israel se dividiu lá no tempo dos reis, por lá naquele tempo, a parte de baixo se chamou Judá e a parte de cima se chamou Israel. Aqui a parte de cima se chamou Samaria, porque a capital de Israel era Samaria e a capital de Judá era Jerusalém. Então, no tempo de Jesus, por causa da ida para o cativeiro e volta, reconstrução, etc., já tinha uma nova configuração no terreno. José, marido de Maria, era da Judéia. Jesus nasceu em Belém, da Judéia, Belém de Judá. Tanto faz falar Judéia quanto Judá. Então Jesus nasceu aí nessa parte amarela. Jesus nasceu no sul do país, vamos falar assim. Nasceu na parte mais sul do país. Mas quando José voltou do Egito, da fuga que ele por medo do atual governador, o antigo já tinha morrido, o atual governador também poderia ser ameaçador, José foi para a Galileia, está aí no mapa na parte de cima em cor rosada. Ele foi para a Galileia e ele passou a morar em Nazaré, que Nazaré era uma pequena cidadezinha bem desprezada que estava na Galileia. Veja lá que é na parte bem norte. Norte é a parte de cima do mapa, certo? Pois bem, João apareceu na Judéia, João apareceu cá embaixo no país. Veja as distâncias, essa questão das distâncias me deixa, de certa forma, faz a gente formar uma ideia melhor do panorama, a geografia, do que aconteceu e percursos. José e Maria, eles tiveram que andar muito, porque saíram da sua cidade para ir para Jerusalém adorar ou passar pelo recenseamento. Maria em cima do lombo do animal. Aí chega lá, nasce o menino e o menino é perseguido e eles têm que fugir para o Egito. Fica no Egito alguns tempos, talvez uns 2 anos.
Aí o anjo avisa, pode voltar, eles voltam para a Judéia. Chega lá que eles perguntam um vizinho, outro, e sentiram que o clima era ameaçador, alguém podia denunciar eles, que eles estavam ali. E, sabe, muitas famílias tinham perdido seus filhos naquela idade mais ou menos que tinha o menino Jesus. Então, por que só o menino Jesus tem essa idade se nós perdemos nossos filhos? Então podia dar alguma denúncia. E José, temendo, foi para a parte norte, foi lá para o norte, nordeste do país, subiu. E João, agora, que era 6 meses mais velho, sabemos pelos outros evangelhos que João era 6 meses mais velho do que Jesus, primo de Jesus, né? João apareceu lá embaixo, na parte sul, de novo, do mapa. Vamos compreendendo assim, e agora vamos ver a pregação de João. Nesse capítulo vai focar na parte da pregação de João. No verso de número 3 diz assim, e este é o que anunciou o profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Essa profecia aí, e aí tem as demais palavras do verso, endireitai o caminho, vereda. Essa profecia ela é de Isaías, o capítulo é 40, verso 3. Foi Isaías quem falou essas promessas. Mateus fala mais de 93 citações do Velho Testamento, porque ele escreveu Mateus ele escreveu o seu evangelho para outros judeus. Então, tem muitas referências do Velho Testamento. E Mateus disse essa palavra aqui, como diz o profeta Isaías, preparai o caminho, endireitai as veredas. A pregação, nesse caso aqui, a pregação era de arrependimento e endireitamento. Endireitar a vereda quer dizer endireitar o caminho, endireitar a vida, né? A primeira parte da profecia dizia, voz do que clama no deserto. João era a voz, o deserto era Israel todo. Todo Israel era um deserto, espiritualmente falando. Então, o que é que a voz falava para o deserto? O que é que o profeta falava para Israel? Endireitai seu caminho. Endireitai o seu caminho no ermo, no descampado, na região inóspita. Endireitai o seu caminho, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor. Essa foi a suma da pregação de João. Só arrependimento. Arrependimento. Muda o caminho. Muda a vida, não fica desse jeito não, porque o Senhor está voltando, o Senhor jaz aí. Se é que a gente pode comparar João, o Batista, com uma imagem, eu apontaria como uma mão com o dedo apontado. Era um dedo dizendo, aí está o Messias. Era o que foi o ministério de João, apontar o Messias. Ele foi o precursor da vinda de Jesus Cristo. Ele veio antes do curso da vinda de Jesus Cristo. Por isso a gente fala precursor. Pré é tudo que vem antes. E curso fala de um período. Então João foi quem veio antes da vinda do Messias. Precursor do Messias. E ele veio 6 meses antes. Aí a gente começa a ler aqui. Endireitai as suas veredas. Este João tinha suas vestes como pelo de camelo e um cinto de couro. E eu sempre fiquei intrigado com roupa com pelo de camelo. Não fala pele, fala pelo. E um cinto. Lembra lá em 2 Reis, quando lemos de Elias, que Elias também vestia do mesmo jeito? Sim, era um homem peludo, com um cinto atravessado nele, amarrando a sua roupa. E assim era Elias. João Batista tinha o espírito de Elias. O espírito de um homem que apareceu na mesma região. Sim, Elias veio do outro lado do Jordão, mas veio pregar na mesma região de Judá. E ele veio com as mesmas características, ele veio falando, pregando e chamando as pessoas para arrependimento. E aí a Bíblia diz assim, que ia ter com ele Jerusalém e Judéia e toda a província adjacente do Jordão. Toda a província, todas as pessoas que estavam em volta do Jordão. Vamos ver o mapa? Aqui está... O rio Jordão está bem aí, ó. Ele começa lá em cima no mar da Galileia e desce um fiozinho de água por aí. Eu não consigo colocar uma seta aqui mexendo para mostrar para vocês. Mas você vê o rio Jordão, que esse fio de água descendo, esse rio, o rio Jordão, ele é nesse sentido. Ele começa em cima e corre para baixo, até chegar no Mar Morto, que está aí embaixo,
que é salgado. Então, o Mar da Galileia e o Rio Jordão é água doce e que desce até chegar no Mar Morto, que é o menor nível, abaixo do nível do mar, e o mar mais salgado que existe no planeta. E João começou a pregar na Judéia. Jerusalém está quase na divisa da Samaria. Se é que eu posso pôr uma setinha aqui, deixa eu ver aqui. Jerusalém está mais ou menos aqui assim. Por aí assim. Na região bem em cima, talvez até mais um pouco do que isso, estava Jerusalém. E Jerusalém, todas as pessoas de Jerusalém e dos arredores do Rio Jordão e ali do deserto, todo mundo ia ver João. Todas as pessoas iam ver João. E quem era João? Era um homem pobre que só tinha aquela roupa, que comia a refeição mais rústica, mais simples possível, comendo gafanhoto, comendo mel. Era o que ele achava lá no deserto que ele comia. Mas ele tinha um brilho na face, ele tinha uma presença, ele tinha um poder, ele tinha uma convicção. Enfim, ele tinha um ministério, gente, que as pessoas que saíam da cidade de Jerusalém, da grande Jerusalém, construída por Herodes, reconstruída por Herodes, pois Herodes, apesar de mau, era um grande construtor, viu? Ele restaurou o palácio, o templo de Jerusalém, o palácio, ele fez a construção lá de Massada, não é? Onde ele fez um palácio para ele. Era um grande construtor. Então, eram pessoas que tinham recursos, que tinham riquezas, que tinham bens. Mas quando chegavam lá e viam a simplicidade e a convicção e a postura de João, elas se sentiam pobres, elas queriam o que João tinha. Elas queriam aquela vigor, aquela luz, aquele brilho que João tinha. Então, eles tinham tudo, mas não tinham nada. E João não tinha nada, mas tinha tudo. E essa é a grande diferença que a gente precisa ter. Mesmo que lhe falte tudo, irmão, você tem algo que o mundo não tem. E aos olhos do mundo, você é rico. As pessoas estão pobres, têm dinheiro. Muitas pessoas têm muito dinheiro. Mas estão vivendo de uma maneira tão pobre, tão baixa, tão rasa, tão mesquinha. E aí você se compara, o homem que tem convicção e fé no Senhor, ele pode lhe faltar as coisas de primeira necessidade. Mas a convicção e a fé faz dele um homem rico, faz dele um homem muito bem-aventurado. Claro que eu estou fazendo aplicações aqui, lendo a Bíblia com vocês, mas fazendo aplicações. E eram por eles batizadas no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora, havia aqui, esse é o verso de número 6, havia naquele tempo, até hoje existe, a conversão à doutrina de Israel, ao judaísmo. Então todo mundo que não era nascido em Israel eram bem-vindos, são bem-vindos até hoje ao judaísmo. E elas passam por um batismo. Elas são ensinadas a lei e etc. e passavam por um batismo. E eles, todo mundo que não era nascido em Israel tinha que se batizar para fazer parte do Israel. É de uma maneira mais espiritual. Paulo usa a expressão Israel espiritual. Mas João chega pregando uma mensagem dizendo até para os próprios judeus que já tinham nascido na lei, que tinham sido até circuncidados. João prega para eles, arrependei-vos e batizai. Até os próprios... Então, isso causou certos distúrbios, curiosidades. E tinha gente ali que realmente compreendia a mensagem, entendia a necessidade de João de se arrepender. Mas tinha gente que estava lá por curiosidade, como os fariseus e os saduceus, duas doutrinas. Todas as duas eram muito ortodoxas, todas as duas eram muito tradicionais, tanto os saduceus quanto os fariseus. Os fariseus representavam a maior porção, eram muito mais ferrenhos, assim, aguerridos na defesa da lei de Moisés, era a lei e tudo e pronto. Os saduceus também, mas tinham algumas diferenças. Eles não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam no anjo, não acreditavam na ressurreição. E outras coisas assim. Esses eram os saduceus. E eles iam para ver o jovem João pregar, que tinha aparecido. João causou um distúrbio, pregando lá no deserto, causou um distúrbio, causou atração,
Porque as pessoas saíram de onde elas estavam para ir ver João, né? Não era o artista que ia atrás das pessoas, eram as pessoas que iam atrás do profeta. Então, lá tinham fariseus e saduceus, e João sabia que elas estavam ali por curiosidade, não por arrependimento. As que estavam arrependidas, João as batizava, mas as que estavam lá curiando, João apontou o dedo dele, aquele dedo rústico, diz o irmão Brana, e apontou aquele dedo e disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí começa aqui a parte da, vamos dizer, a acusação, o confronto da raiz, da origem. Ele diz assim, nós temos por pai a Abraão, nossa descendência nos dá direito à palavra, à verdade, nós somos filhos de Abraão. Como se por sermos filhos de crente, nós somos crente também, os filhos são crente também. Nós somos filhos de Abraão, por isso nós somos salvos. E João falou, se não arrepender, não tem ninguém salvo. Pode nascer no lugar mais santo, da raiz mais santa, da descendência melhor possível do ponto de vista humano, né? Mas não tendo arrependimento, não tem salvação. E essa era a mensagem de João. Por isso que Isaías disse lá em Isaías 40, arrependei-vos, vós que clama do deserto, endireitai o caminho e arrependei-vos. Então ele pregava, vocês falam que são filhos de Abraão, Deus pode pegar uma pedra que não veio do nada, nem de Abraão, nem de Moisés, nem de nada. Deus pode pegar uma pedra e fazer dela um filho de Abraão. Então, em suma, foi isso que João pregou. Que ele diz assim, temos por pai a Abraão, e eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer dizer, essas pedras que não têm descendência de ninguém, pode se tornar filhos de Abraão. Essas pessoas que estão aqui arrependidas, elas estão se tornando filhas de Abraão. E vocês que vieram da descendência, têm uma tribo, sabe quem foi pai, a mãe, o avô, o tataravô e etc., o pentavô, não sei se existe essa palavra. Esses, Deus pode fazer deles filhos a Abraão. Quem não tem histórico, vai se tornar filho de Abraão. E vós que sois filhos de Abraão, se perderão. Então a mensagem de João, gente, ela era muito agressiva, viu? Muito bravo, ele estava muito bravo. Com razão, né? E agora, no verso 10, parece que ele para de falar com os arrependidos e com os denominacionais de então, e agora ele fala com todo mundo no verso 10. O machado está posto à raiz das árvores. Está chegando o tempo do juízo. O machado fala de juízo. Vamos cortar toda árvore que não der frutos. Gente, isso é de arrepiar aqui, ó. Quem não der frutos será cortado. Essa mensagem, Jesus próprio repetiu ela para os discípulos quando a figueira foi amaldiçoada. Quem não ter frutos. E frutos fala de uma disposição interna de mudança, demonstração de mudança. Se a gente não tiver mudança, se o crente não demonstrar mudança, ele é um crente, pode até ser um crente, mas ele é um crente que não demonstrou mudança, é uma árvore sem frutos. E uma árvore que é sem fruto, ela pode ser uma árvore de bons frutos, mas se ela não tiver frutos, ela será cortada pelo machado, e cortada e jogada fora, lançada no fogo. Então, leva a gente a um certo desespero, uma meditação. Mesmo uma boa raiz, nascida de pais, de uma descendência boa e filhos de Abraão, se não der frutos de arrependimento, a Bíblia usa o termo frutos de arrependimento, será cortada e lançada no fogo. Então estamos pensando nessas coisas, né, meus irmãos? Estamos pensando nisso. No verso de número 11, eu quero comentar uma coisa. Eis que após mim vem um aquele que após mim é mais poderoso do que eu e cujas alparcas não sou digno de levar. Alparca é a sandália, a chinela, o calçado que eles usavam então. E Israel tinha escravos também. Deus tolerou, Deus nunca concordou com a escravidão, mas Deus tolerou por um tempo. E na lei dizia assim que determinados serviços, se um judeu tivesse um escravo que também fosse judeu,
Era o serviço de tirar o sapato, descalçar o Senhor, ele era tão humilhante com relação à dignidade, ele era tão humilhante que um senhor judeu não podia cobrar de um escravo judeu ele levar os sapatos. Era proibido, porque era humilhante demais. Então, em algumas situações, até existia, ele ficava devendo ou qualquer coisa assim, e ele se tornava escravo do outro, servo do outro. Não era nem escravo, servo, né? Ele era servo do outro. E ele fazia os trabalhos mais humildes, mas tirar a alpaca não, mexer com o sapato não, era humilhante demais. Isso ficava reservado para outros povos, para outros tipos de escravo. Aquele serviço ele não fazia. Aí João diz assim, eu não sou digno nem desse serviço. Veja como ele se comparou com Cristo, com o Messias que estava vindo. Ele disse, eu não sou digno nem de levar as alparcas dele, quem vem após mim. Eu ganhei um livro maravilhoso esse dia de ontem. Comecei a ler e chorar. Aqui está. O irmão Brana recomendou esse livro várias vezes nas mensagens. Pelo menos 3 vezes nós temos recomendação dele falando do príncipe da casa de Davi. Gente, já li, sei lá, umas 30 páginas chorando. Obrigado, Filadoro. Comecei a ler ele ontem, maravilhado, e ele fala justamente da forma, do companheirismo de João, a maneira com que Jesus era tratado e foi recebido. Então é uma leitura muito produtiva, é recomendação do irmão Brana, viu? Recomendação do irmão Brana. Vamos seguir na leitura. Me fugiu aqui o que eu iria falar. Ele diz aqui, ó, não sou digno de levar as suas alparcas, não sou digno de humilhar, o meu ministério, o de Cristo é muito maior. E nessas cartas, foi uma senhorita quem escrevia cartas para seu pai, foi estudar em Jerusalém e escrevia cartas para seu pai, e essas cartas foram colocadas num livro só. Pois bem, eu não sou digno, e ele será tão grande, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse que vem. E diz aqui que eles não esperavam Jesus andando com Lázaro, seu amigo, o que o irmão Brana também diz, do mesmo jeito. Ele andando com Lázaro e foram ao batismo, nem o próprio João esperava, nem o próprio Lázaro esperava que aquela era a hora. E João o considerava tanto, com a visão assim tão grande, que ele diz assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem uma curiosidade aqui que eu quero mostrar para vocês algo. O Espírito Santo, nós somos batizados, mas não seremos com o fogo, porque são batismos diferentes. Sim, João estava falando de maneira profética. Deus nos batiza com o Espírito Santo, esse que vem, esse Messias que viria, estava para batizar com o Espírito Santo e posteriormente com fogo. E esse fogo é o do juízo, é o fogo eterno. Guarde aí, porque já estamos terminando a nossa leitura de hoje, não se canse. Mas o batismo com o Espírito Santo, esse batismo celestial que muda, o arrependimento vem após o batismo. Então, esse batismo com o Espírito Santo, ele é transformador para cada homem. Ele muda os desejos do coração do homem, do ser humano. Ele muda lá dentro. Mas você pode até argumentar assim, mas o batismo com fogo é o do Espírito Santo, que aconteceu lá em Pentecostes, e línguas foram vistas sobre as cabeças. Tudo bem. Também foi com fogo, né? Quando os discípulos foram batizados no cenáculo. Mas veja na sequência, ele diz assim, ele tem uma pá e ele queimará a palha com fogo. Então esse fogo não é o do arrependimento, não é o do Espírito Santo. Esse fogo aqui é o do juízo, é o fogo do juízo. Então o mesmo Messias que trouxe o batismo com o Espírito Santo, que ainda está disponível por mais algum tempo, também trará, o mesmo Senhor trará o batismo com fogo. E o batismo com fogo está reservado a todos os que não se arrependeram e não endireitaram a sua vereda para aceitar o Messias que veio. Então você vê assim o percurso todo completo. E ele diz assim, e ele tem uma pá e ele limpará a sua eira.
a ir ao local deles beneficiar o grão, seja os grãos que eles comiam lá, o trigo, a cevada e outros, eles jogavam para cima, assim como se faz na roça em algumas situações mais manuais, joga para cima, a semente verdadeira cai no mesmo lugar, mas a palha é levada para longe. Depois de soprar, de abanar, de joeirar, tem Bíblia que usa a palavra joeirar e não usa a palavra pá, usa joeira. É a mesma coisa que uma pá, uma peneira. Na roça hoje usa-se também uma peneira no modo manual. E a palha vai para longe. E ele ajunta a palha e ajunta o trigo, que são coisas diferentes. Um tem um destino, o outro tem outro. E ele queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ora, tem um conflito aqui, não tem? Pois fogo de palha acaba logo. Fogo de palha é muito, muito rápido. E aí pensa assim, bom, o juízo de Deus ele é rapidinho, queimou e acabou, não dá tempo de nada. É o fogo que não é persistente, não é duradouro. Mas o juízo de Deus é duradouro. Ele queimará a palha, quer dizer, o que não for semente, mas não é com fogo rápido, não é com juízo rápido, não é com juízo temporário. É um juízo terrível. Um juízo é um fogo que nunca se apagará. Então toda essa escritura aqui, ela tem várias abordagens. A vida de João, ela é tão maravilhosa e podíamos agora ir para as 4 manifestações de João, de Elias, do espírito de Elias, em Elias, depois em Eliseu, depois em João Batista, a sua 4ª manifestação agora no século 20 e a 5ª manifestação que é no dia do Senhor, Apocalipse capítulo 11. E temos todas as referências, podíamos aqui ter uma programação só de evangelização. Mas a gente vê aqui o ministério de João na sua 3ª manifestação, Elias, Eliseu, agora a 3ª manifestação, João, o Batista, precursando a primeira vinda de Jesus Cristo. E claro que se Jesus vai vir a segunda vez, o precursor tem que vir segunda vez, porque Deus não muda os seus métodos. Então temos a 4ª manifestação e temos Apocalipse 11, que é a 5ª vez que Deus gostou de usar o espírito de Elias. Nós vamos ter tempo para apreciar essas coisas, se Deus permitir, ao longo do nosso dia a dia aqui lendo a Bíblia juntos, e vamos ser abençoados. Obrigado pela companhia, Deus abençoe a cada um. Eu vou ler as participações de vocês que deixaram aqui. Deus abençoe a todos e até semana que vem, quando vamos ler a continuação do capítulo 4. Tenham todos um bom dia, um bom fim de semana com Jesus.